Opa, Landinho, aqui atrás, por favor. Vem cá, qual é o segredo do seu sucesso? Bom, eu sigo as instruções do professor. Esse é o cara. Candidato fala de candidato, professor fala de professor. Aliás, já falei para o Landinho se inscrever no canal da TV Escola no YouTube. Lá tem todos os programas que passaram até agora. Antes que eu me esqueça, roda a vinheta aí. Hora do Enem no ar! E hoje a gente continua te preparando para a redação. Vamos falar de um elemento do texto que pode até soar meio vago, mas te garanto que não é. Eu tô falando da coesão, isso mesmo, coesão. Fundamental para a engenharia do texto. Tô certo, professor Rafael Torres? Mais do que certo, Lange. Fala aí. Seja Tudo bem-vindo. bem? Tudo bom? Obrigado. Tudo bem. Bom, professor, a gente está falando que é essencial para a engenharia. Por que coesão é tão importante? Vamos pegar uma palavra como engenharia, como é que você colocou, para entender mais ou menos o papel da coesão. Na verdade, o que eu tenho dentro do texto é uma estrutura física, né, feita pelas palavras, pelo discurso, e a coesão, como o próprio nome engenharia sugere, vai ajudar a estabelecer ligações, digamos assim, entre as partes desse texto. Bom, coesão é tão importante que a gente até falou dela no programa 235. Foi verdade. Bora dar uma olhada? Vamos lá. Roda aí! Bom, coesão e coerência são ligações estabelecidas dentro do texto, sendo que a coesão é uma ligação linguística, visível, concreta. A coerência é uma ligação abstrata, no nível da informação de cada uma das partes do texto. Uma informação conectada à outra. Aí a gente estabelece coerência. Lembra disso, professor? Lembro, faz tempo, mas lembro. A íntegra você vê lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Escola. Tu já sabe, né? Professor, e aí, o que a gente vai ver hoje sobre coesão? Vamos dar uma analisada sobre o aspecto geral envolvendo coesão, entendendo essa coesão a partir de uma nova perspectiva, de uma nova abordagem. Vamos dar uma olhada lá no quadro? Com certeza, Então partiu. vamos lá. Um linguista russo chamado Roman Jakobson desenvolveu uma teoria muito interessante, que é a teoria da comunicação. Ele conseguiu elencar 6 elementos que fazem com que esse processo comunicativo aconteça. Você que está acompanhando agora deve estar se perguntando, tá, mas é redação? Tá, mas a redação também é um processo comunicativo. Então vamos partir dessa definição para que a gente possa chegar à conclusão do que a coesão tem a ver com isso. Vamos pensar em redação. Todo processo comunicativo tem um ponto de origem, ao qual a gente dá o nome técnico de emissor. Numa situação de redação, por exemplo, quem é o emissor? Eu, candidato. O candidato. Esse candidato está produzindo a redação para um receptor, que no caso é A banca. a banca, o avaliador. Esse texto conta com uma informação, ou um conjunto de informações, Sim. que a gente chama de referente, ou em alguns lugares também conhecido como contexto. Esse referente, essa informação, precisa assumir uma forma para que seja compreendida. Essa forma a gente chama de mensagem. Então, referente, conteúdo, mensagem, a forma. Para que essa forma seja estabelecida de maneira plena, existe a necessidade de se usar um conjunto de sinais que tanto o emissor quanto o receptor conheçam. Sinais esses que juntos representam o que a gente chama de código. E ainda preciso de um meio físico para deslocar essa informação, mediante essa mensagem, entre emissor e receptor. A esse meio físico a gente chama de canal, no caso da redação, a folha de papel. Parando para pensar na redação sob esse panorama aqui. Eu tenho uma informação, eu tenho um ponto de vista, no caso de uma dissertação, eu tenho opinião e argumentos para entregar. Só que essa informação, como toda informação, está no campo só do abstrato. Quando eu faço essa informação assumir uma forma, eu torno isso compreensível para o receptor. Então a ideia é de que a coesão facilite a transformação do que é só informação em forma, para que o receptor entenda o mais próximo possível daquilo que eu pensei em dizer, que eu pensei em afirmar. Então, o pulo do gato é começar a treinar hoje já pensando em quem vai ler. Exatamente, você pode fazer com que a sua redação passe por correção de um professor, ou mesmo fazer até com que um colega leia aquele texto. Ah, mas o meu colega, de repente, não vai fazer uma análise que um professor faria.
Não é a preocupação, no caso do colega, com uma correção como se fosse a de um professor, não. É para testar o quão compatível é o que se escreve com o que se pensa. Quantas não são as vezes em que a gente ouve alunos, seja em aulas presenciais ou em aulas online, esses alunos falando a respeito do quanto eles pensaram em dizer alguma coisa, mas entregaram outra. A coesão é uma ferramenta que torna essa informação algo que possa ser compreendido pelo outro. E qual é o passo a passo para melhorar a coesão? A gente precisa entender com clareza como é que funciona, né, o uso de uma estrutura bastante interessante para alcançar esse objetivo, que é o conector. Conector. Então esse seria o cara nesse momento. Mas muita gente não entende o significado. Tem como explicar um pouquinho, É professor? curioso, né, porque as pessoas, ao mesmo tempo que não entendem o significado do termo, sabem quando ele falta, sabem quando ele não funciona. Verdade. Bora ver o exemplo ali? Vamos dar uma olhada. Então, olha lá. Tá aí, professor. Tá na tela. Apesar de a escravatura ter sido abolida no Brasil há exatos 130 anos, ainda é possível encontrar em nosso país trabalhadores em situação análoga à escravidão, sobretudo crianças. É preciso mudar essa realidade. Para tal, o Ministério Público precisa investir no protagonismo e na formação do conselheiro tutelar e da conselheira tutelar. Afinal, são eles que acompanham os menores em situação de risco e decidem como protegê-los. Vamos tirar os conectores e dar uma ajustada nos tempos verbais? Deixa eu ver como é que fica. Já tá aí. A escravatura foi abolida no Brasil há exatos 130 anos. Ainda é possível encontrar em nosso país trabalhadores em situação análoga à escravidão, crianças. É preciso mudar essa realidade. O Ministério Público precisa investir no protagonismo e na formação do conselheiro tutelar e da conselheira tutelar. São eles que acompanham os menores em situação de risco e decidem como protegê-los. Ficou meio esquisito, né, professor? Pô, ficou bastante, né? Estava falando agora há pouco, né? Pouco se conhece sobre a definição de conector, mas quando o conector não está no texto, a falta que se sente dele é absurda. Vamos entender um conector como o que o próprio nome sugere, uma estrutura da língua que é capaz de estabelecer uma ligação física, linguística, visível entre as partes do texto. Basicamente, na gramática, isso corresponde às preposições e conjunções. Lembrando o quanto a gramática é importante e às vezes é meio que deixada de lado, as pessoas imaginando que ela perdeu o valor, que ela perdeu a essência enquanto ferramenta para a prova. Então, o conector é essa ferramenta que na língua ajuda a estabelecer uma conexão entre as partes do texto. E quais são os conectores mais usados, professor? As conjunções, principalmente as conjunções das orações coordenadas e das orações adverbiais. Aí não adianta, você que está acompanhando agora, nem chorar com aquelas questões de nomenclatura. Ah, mas eu não lembro, eu decorei aquilo, mas já esqueci. Porque, na verdade, eu estou mais preocupado com o último termo daquelas classificações. Você, por exemplo, quando tinha as coordenadas, você tinha as assindéticas e as sindéticas. Dentro das sindéticas, você tinha as aditivas, as adversativas, as conclusivas. No caso das adverbiais, você tinha algumas como causais, comparativas, concessivas. Para a redação, eu estou mais preocupado com esse último termo. Porque quanto mais conjunções você conhece, voltando para o que a gente conversou ali, mais você esclarece para o leitor qual a relação que você queria estabelecer entre as partes do texto. Então, conjunções bem usadas garantem uma fluidez maior para as ideias. Por exemplo, eu tenho um dado A, eu tenho um porém e eu tenho um dado B. A e B pouco me importam nesse caso. O que me importa é que entre esses dados eu tenho o porém. A gente sabe que o porém é um conectivo de uma oração adversativa. Então isso esclarece para quem está lendo que B se opõe a A. Eu não preciso entender B ainda para saber que B se opõe a A. O porém já dá um aviso. Então o conectivo ele funciona como uma espécie de orientador do que está por vir, facilitando a vida do avaliador. Então o ideal é que as conjunções apareçam, inclusive, em grande quantidade bem usadas, a fim de, lógico, melhorar a fluidez do texto. E não é à toa que a coesão influi na pontuação, né? Tá lá na competência 4. Bora dar uma relembrada, professor? Não só influi, como também acaba compondo praticamente um critério sozinho. A competência 4, ela não fala a palavra coesão, né? Ela fala em mecanismos linguísticos, mas na prática acaba sendo exatamente o que define o quanto se tira nessa competência 4. Então o candidato que tem a coesão dominada, e é curioso isso, acaba na verdade fortalecendo, inclusive, outros critérios dentro da própria correção. Acabei de falar, né? Uma conjunção estabelecendo uma fluidez maior para o texto. Então você pensa, se flui o texto, fluem as ideias. Isso facilita a argumentação. Então o texto como um todo acaba ganhando.
Quando a forma é clara, a ideia tende a ser também. Agora, lá no Enem, professor, os candidatos precisam pensar nos conectores desde o rascunho? O texto dissertativo ele é feito de vários objetivos: posicionamento, argumentação, intervenção. Eu acredito que a conjunção seja uma consequência natural, assim como a coesão como um todo, desses objetivos, dessas ideias. Por exemplo, você está defendendo um ponto de vista. Defender um ponto de vista pode ser passar por algo que causa aquele cenário negativo, depreciado, normalmente que é a situação problema que o Enem traz. Então, para pensar. Se o seu argumento é uma explicação sobre aquele cenário, você já automaticamente tem ferramentas, que são as conjunções, para estabelecer essa relação. Lembra do A, porém B? Se eu sei que B vai explicar A, eu estou no bolso com o meu pois, eu estou no meu bolso com o meu porquê, a fim de esclarecer essa relação. Não é que a causa deixe de ser causa ou a explicação deixe de ser explicação porque você não colocou a conjunção. Mas quanto mais conjunções você tem na mão, mais ferramentas você tem para esclarecer a ideia. Então ele não tem que ir pensando nas conjunções, mas essas conjunções vão estabelecer as conexões entre as partes desse texto. Fica aqui com a gente que o papo é sobre coesão na redação. E aí, é uma rima pobre ou uma rima rica? Nesse caso, rima pobre. Coesão e redação, substantivos. Quando você faz a rima com palavras de mesma classe gramatical, aí a gente tem uma rima pobre. A gente já explicou o que é coesão e como ela é importante, então bora relembrar os principais tipos de coesão? Vamos lembrar. Na verdade, no primeiro bloco do programa eu já falei de um desses tipos, só não dei nome. É a coesão sequencial. Olha o nome. Sequencia, dá seguimento ao texto, dá prosseguimento ao campo das ideias pela forma, usando os conectores, os conectivos, principalmente conjunções e preposições. Mas existe um outro tipo, tão importante quanto o sequencial, né, o tipo sequencial, que é a chamada coesão referencial. E para falar um pouquinho dessa coesão referencial, eu gosto de explicar a respeito, e é curioso isso, porque normalmente em redação a gente fala do que fazer primeiro. Mas eu prefiro começar explicando o que não fazer. Vamos dar uma olhada no quadro? Ah, já tá ali. Então vamos lá. Dá uma olhada nessa frase aqui. Como eram bons aqueles tempos. Eu quero que você preste atenção ao aqueles e me diz uma coisa. Para que tempos eu estou apontando? Aqueles... quais? Você faz ideia? Não. Eu não faço a menor ideia. Você que está me acompanhando agora, provavelmente também não faz. Sabe por quê? Porque quando você usa uma palavra como aqueles, você tem um termo dentro dessa sentença, dentro desse enunciado, que está apontando para uma informação que varia conforme quem diz a frase, conforme o contexto em que a frase aparece. Lembra do que a gente conversou no primeiro bloco? A necessidade de pegar a minha ideia e traduzir para o campo das palavras. Então o que a gente tem é uma coesão, porque não deixa de ser uma ligação, mas que está sendo estabelecida com algo que não está no texto, mas sim fora do texto. Essa coesão recebe um nome de esofórica. Esofórica. Isso. Exo de êxodo, exo de exoesqueleto. Então é uma estrutura que inclusive aparece em outros nomes na prova do Enem, em outras áreas do conhecimento. Essa coesão esofórica é extremamente nociva, porque como a gente acabou de conversar, se eu dependo de um referencial que o texto não entregou, lembra do primeiro bloco, como é que o avaliador vai ter a noção daquilo a que eu me referi com precisão? Aqueles tempos para o avaliador, diferentemente da maneira com que eu li esses mesmos tempos, que não são os mesmos. São tempos de um e tempos do outro. Essa coesão esofórica para a redação é muito nociva, é muito ruim. É boa para conversa, talvez? É boa para uma série de outros Muitas outras processos coisas. comunicativos. Porque, por exemplo, se eu falasse como eram bons aqueles tempos, E a eu gente- teria que apontar para alguma coisa que se refira a esses tempos aqui, dos quais eu falei. Mas que num texto escrito não é o caso. Então, qual é o jeito mais seguro de fazer isso? Pensar o contrário. Se de repente eu saio de uma postura do texto olhando para fora dele e passo a assumir uma postura do texto olhando para dentro dele, esofórica, endofórica. Então, enquanto a coesão esofórica é aquela que aponta para um dado fora do texto, a endofórica, por sua vez, aponta para dentro do texto. E se aponta para dentro do texto, olha como isso torna o texto autônomo, completo.
E aí já não dependo mais de uma informação extra que eu não tenho. Vamos tentar transformar esse enunciado numa situação, por exemplo, de endofórica? Bora. Então, beleza. E aí? Tira esse ponto de exclamação, por favor, Tirei. e completa para mim assim, ó. Como eram bons aqueles tempos, vírgula. Vírgula. Os de uma infância feliz. Isso. Dá uma olhada em como ficou e me diz. Se o que antes eu tinha no aqueles era um referencial fora do texto, agora onde é que está esse referencial? Dentro do texto. Então eu saio de coesão esofórica e parto para coesão endofórica. Partindo do princípio de que o avaliador não sabe quem é você, não conhece suas ideias antes do texto, é a melhor estratégia com que a gente pode contar. E aí, tá resolvido, falou, abraço. Não, calma aí. Essa endofórica tem subdivisões. E é importante para o candidato conhecer essas subdivisões. A endofórica se divide em dois tipos básicos: a catafórica e a anafórica. A catafórica é, como eu disse, uma endofórica, ou seja, é o texto apontando para ele mesmo. Uhum. Só que no caso da catafórica, eu tenho um termo, pode ser um pronome demonstrativo, pode ser um substantivo, pode ser uma quantidade grande de termos, mas que tem em comum uma característica. Na coesão catafórica, eles apontam para uma informação que ainda será colocada no texto. Por exemplo, o aqueles. Você não colocou uma extensão aqui para aquele enunciado anterior? O aqueles não está apontando para um dado que ainda vai aparecer? Uhum. Coesão endofórica, que o referencial está dentro do texto, e catafórica, que está apontando para um dado que ainda vai aparecer. Saquei. Esse trecho é um exemplo de catafórica, mas a gente tem outro também para dar uma olhada, né? Opa, já tá na tela, professor. Bora ver. Só não há certeza de que isto ocorrerá: a mudança de postura dos líderes. Repara, tem dois trechos em vermelho aqui. O isto, que é um pronome demonstrativo, tanto quanto aqueles que a gente conversou, e esse trecho, o isto, o pronome demonstrativo, está apontando para o que vem em vermelho depois. Então é endofórica, que o referencial é interno, e catafórica, que está apontando para um dado que ainda vai aparecer. E pode rolar aquele mesmo problema como a gente viu no exemplo anterior, né? Se tiver só não há a certeza de que isto ocorrerá, não dá para saber isto o quê. Exato, precisa de uma referência para tornar aquilo mais claro. Beleza. E um detalhe importante: quando você faz uma coesão catafórica com o isto, é importante que não se confunda isto com isso, ok? Olha aí. Porque quando é catafórica a característica da coesão, a gente tem que dar preferência, tem que dar prioridade aos pronomes com forma ST, que a gente chama. Isto, este, esta, sempre apontando para frente. É muito comum os candidatos confundirem pronomes como isto e isso, achando que isto é mais formal e isso tem mais a ver com a fala. Não, não. Cada um tem seu papel dentro da coesão. Já aproveita e explica aí, professor. Vamos lá. O isto, então, com ST, é catafórico. Se eu tiver que usar o pronome para apontar para alguma coisa que ainda vai aparecer, eu jogo ST. Por isso, isto, este, esta. E esse catafórico, é grego esse prefixo? Aponta para baixo. E aí, se você levar em conta um texto, significa para o que ainda vai ser dito. Lembrando que, obviamente, para você fazer catafórica, não é necessariamente na linha de baixo ou linhas que ainda vão aparecer. Pode ser na mesma linha, desde que apareça depois do termo. E a coesão endofórica anafórica? Isso, aí é a outra subdivisão. Isso. Vamos fazer o raciocínio. Se a catafórica é uma coesão endofórica que aponta para o que ainda vai ser dito, mais incomum, a anafórica, que é a mais frequente das coesões referenciais, é aquela que aponta para o que já foi dito, para o que já apareceu no texto. A gente tem um exemplo aí, não tem? Tem, vamos dar uma olhada. Olha Aí. lá. Espera-se uma mudança de postura dos líderes. Sem dúvida, isso seria decisivo para a evolução dos processos. Repara que, na verdade, a única coisa que a gente fez foi estabelecer uma inversão para gerar uma outra relação de coesão. Então, dois trechos em vermelho de novo. Uma mudança de postura dos líderes e o pronome isso. Repara que o isso está apontando para um dado que já apareceu no texto, que é anterior a esse pronome, e por isso a coesão é anafórica. Como a gente conversou, a forma do pronome também sofre modificação. Se é catafórico o pronome demonstrativo que eu uso, ST, isto, este, esta. Agora, se eu apontar para o que já foi dito,
SS. Isso, esse, essa. Isso pode garantir bons pontos em coesão para o candidato. São várias ferramentas para o candidato evitar de repetir palavras, né? Exatamente, porque a repetição, ela acaba, na verdade, significando, em primeiro lugar, uma demonstração, mesmo que involuntária, muitas vezes, de fraqueza de vocabulário, de falta de ferramenta, mas é importante ressaltar, pessoas que repetem muito determinado termo, dentro do parágrafo, principalmente, geram uma outra percepção, muito simples de entender. Se eu repito as palavras, a tendência é de que eu repita também a informação de cada uma delas. E isso faz com que o texto não ande. Esse texto perde uma das suas principais características chamadas de progressividade textual. Eu preciso a cada parágrafo acrescentar informações. Quanto mais vezes eu uso uma mesma palavra, porém, menos eu acrescento, mais eu fico no mesmo lugar. Bom, mas em poema, a repetição pode ser muito bem-vinda. Com certeza, porque aí o objetivo é outro. Saquei. Uma redação que você produz para vestibular é um texto de natureza técnico-científica. Ou seja, é um texto que tem uma realidade objetiva para entregar uma informação que possa ser interpretada por qualquer avaliador da mesma forma. Aqueles elementos que a gente conversou no primeiro bloco, Sim. um deles é a mensagem. Sim, tava logo ali em cima. Isso. E o Roman Jakobson, que foi o linguista que criou a teoria, ele defende que quando elementos prevalecem sobre os outros, como prioridades dentro da comunicação, esses elementos indicam o porquê de aquela linguagem, aquela comunicação funcionar. Daí o nome Funções da Linguagem. Assunto que, aliás, cai bastante na prova de linguagens, não só em Enem, como também em outras provas. Quando essa mensagem, o cuidado com essa forma da mensagem prevalece sobre os outros elementos, a gente tem a chamada função poética da linguagem. E essa função poética, obviamente, pode se valer da repetição, porque essa repetição passa a ter um outro objetivo. Ela é proposital, ela está voltada para uma intenção, que não é o caso de uma redação de vestibular em que eu estou sendo avaliado. Mas na redação, com o tempo correndo, aquela pressão, é melhor ir no certo, né, professor? Não arriscar tanto. É o que a gente costuma até falar em aula, né? É o quanto eu não sei quem está do outro lado, me corrigindo, e o quanto eu preciso entregar algo que, independentemente de quem venha corrigir a redação, que isso possa ser considerado como positivo, sem qualquer tipo de transtorno. Então, na verdade, uma redação boa, ao meu ver, é uma redação segura, que tem a precaução de entregar aquilo que não possa dar margem a duplas, triplas, quádruplas interpretações, até mesmo figuras de linguagem, que tem muito a ver com figuração, com conotação, tem que tomar muito cuidado, porque isso pode entregar a interpretação que a gente não quer entregar, como eu falei no primeiro bloco. Então procurar aquele arroz, feijão, batatinha e bife. Exato. E acrescentando o que for necessário. Então chega aqui na frente, professor. E qual o conselho para o candidato mandar bem na coesão da redação? Abusar das coesões referenciais, porque essas coesões vão impedir que esse candidato repita as palavras. E aí, vamos tentar evitar repetições, tanto de palavras quanto de radicais, aquela base de significado da palavra, no mesmo parágrafo. Isso já vai fazer andar bem. Além disso, abusar das conjunções bem aplicadas e lembrando, se for referencial, sempre para dentro do texto. Evite qualquer referência externa a ele, beleza? Professor, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, volte sempre. Eu que agradeço e, mais uma vez, que eu possa falar com os nossos candidatos que estão aí acompanhando o programa que isso que a gente está construindo aqui ao longo de todas essas aulas e todas as áreas do conhecimento, que isso tudo sirva para muito mais do que uma vaga, para você alcançar esse sonho pelo qual você luta tanto e merece o melhor possível. É isso aí, é só o primeiro degrau, né, professor? Amém. Pode sempre. E aí, conseguiu fazer um mapa para mandar bem na coesão? Aproveita e pratica, escreve. E se quiser rever esse e outros programas, vai lá em youtube.com/TV Escola. Acesse a playlist do Hora do Enem. Quase 400 episódios. Não vai perder, né? Até a próxima. Hora do Enem de volta com o professor...